Então, galera, eu estou tentando passar para vocês nesse vídeo um pouco daquilo que eu sei em relação a Cané Bosme, que é um dos nomes que tem no meu canal, que se vocês quiserem, é só vocês pararem para pesquisar, que tudo que eu estou dizendo para vocês não só tem embasamento em livros, mas principalmente na internet. Porque hoje em dia a gente tem uma gama de informação na internet, só que a gente não sabe como pesquisar. Tem um velho ditado que diz assim: um bebê hoje tem em suas mãos muito mais informações do que um rei antigo. Por que é verdade? Porque antigamente os reis, para terem informações, ou o que eles tinham que fazer era perseguir uma outra tribo, uma outra, vamos dizer assim, religião que tinha um tipo de informação e assim pegar para si. Que foi o que aconteceu com a Cané Bosme. Por quê? Porque ela está difundida dentro da religião, não só hebraica, mas também como a cristã. Por quê? Porque a Cané Bosme está vinculada primeiramente no Pentateuco. Por quê? Porque vem contando da história de Moisés e também do ritual que tinha o povo da época de Moisés, que na verdade só os sacerdotes poderiam saber desse ritual, que era um ritual de como você se conectava com Deus, e assim ele te trazia a sabedoria dele e fazia com que você fosse inteligente o bastante para poder governar o povo. Porém, o que acontece é que só a tribo de Levi sabia das 12 tribos que Israel tinha na época. Daí o que acontece? Esse ritual era mais ou menos assim: tinha um templo que era dividido em duas partes. Uma parte onde ficava a Arca da Aliança toda feita de ouro, onde tinha as tabuletas e o cajado de Arão, que representava a presença de Deus ali manifestada. Porém, o povo não podia nem ver nem tocar, era dividido por um véu dentro desse templo, a Arca da Aliança, da onde ficavam os sacerdotes. E o que acontece? Onde os sacerdotes ficavam, eles queimavam incenso e mirra dentro de candelabros que tinham 7 taças, cada taça representava uma virtude de Deus. E quando a fumaça subia, a presença de Deus pairava sobre o local e eles se tornavam sábios o suficiente. Porém, o que acontece? A Cané Bosme, ela está principalmente vinculada não só no incenso, o principal ingrediente do incenso que era queimado, mas também no óleo de unção, que todos os profetas eram ungidos, e não só os profetas, mas como os sacerdotes, e principalmente o Messias, que era o ungido acima de todos. Mas só que esse óleo não era utilizado só para ungir os sacerdotes, profetas e o Messias, mas também para curar o povo. E dentro desse óleo era difundido, não sei se era 6 quilos de Cané Bosme. Eu não sei aproximadamente o peso, mas é isso daí. Daí o que acontece? A Cané Bosme, com o decorrer do tempo, ela foi manipulada para que a gente não soubesse sobre ela. Por quê? Porque Jesus, por um exemplo, começou a poder falar isso para o povo, só que o império da época foi querer matar ele, porque não queria que essa palavra fosse difundida. E depois, mesmo depois dele morto pela ideia cristã, ainda essa palavra que deveria ter passado para frente. Só o que acontece é que o império estava tão complicado que estava matando todos os discípulos. E aí eles pegaram todos os pergaminhos que os discípulos e o povo judeu tinha e traduziu. E o que eles fizeram? Quando viram aquilo sobre a Cané Bosme, sobre muitas outras coisas que estão lá, eles falaram: não, se o povo souber, vai acontecer uma revolução gigantesca, a gente vai perder o poder. E na época o Império Romano não queria perder o poder, por isso que eles estavam matando, queimando os cristãos da época. Daí eles falaram: não, vamos fazer assim, vamos traduzir, que foi a primeira tradução que ocorreu do hebraico aramaico para o grego, que foi na Septuaginta. O Império Romano descobriu essa verdade e passou para frente para nós leigos uma verdade manipulada, que na verdade não é uma verdade. Tem bastante da verdade, porém com palavras distorcidas para que a gente não consiga entender o verdadeiro contexto do que está se dizendo lá. E é isso que Deus queria. Por quê? Porque Jesus, ele foi o principal. Ele, desde que ele nasceu, ele já sabia sobre a Cané Bosme. Por quê? Porque quando ele nasceu, 3 reis magos, que eram 3 reis da linhagem de Salomão. Salomão, ele foi o primeiro rei mago que existiu, porque ele ganhou a sabedoria de Deus, que tinha a ver com esse ritual, que só os sacerdotes poderiam saber. Porém, Salomão, ele foi o primeiro que não era da tribo de Levi, que conseguiu ter esse conhecimento, e daí passou para a frente, para suas descendências, todo esse conhecimento. E Jesus, quando ele nasceu, ganhou ouro, incenso e mirra, que eram os 3 ingredientes daquele templo. A Arca da Aliança feita de ouro, e o incenso e mirra que era queimado. Porém, o que acontece? Jesus,
ele desde pequeno sabia, e quando ele foi crescendo, ele foi se robustecendo dessa verdade. E passou isso para os discípulos e para a gente. Só que ele morreu por essa causa. E ele morreu não só por essa causa, mas para nos dar a liberdade e o caminho para o céu. E ele é a verdade. Por isso que ele quer que a gente saiba disso. E não só que a gente saiba, mas para que a gente faça acontecer.